Meu avô Bill tinha uma categoria super interessante para falar dos filmes que ele assistia e que davam nele aquele sentimento de tirar os pés do chão e de ficar meio apoplético um tempo e depois você vai voltando à terra, sabe? Pois eu vou pedir licença para meu avôzinho que não está mais aqui para usar este termo de tapa na cara para um livro que é este aqui. Aquele que é digno de ser amado, de Abdellah Tayyah, da editora Nós, do ano passado. Esse livro é uma grande surpresa. São 131 páginas, porque eu sou de humanas, mas eu sei contar, pelo menos isso. Ninguém me pede essa função. Tem tradução de Paulo Werneck, que é selo Mariana Paiva de boas traduções. E aí, o que eu tenho para falar? O protagonista desse livro, Ahmed, ele é revelado pra gente, que tá lendo o livro, por meio de 4 cartas. 2 cartas Ahmed manda, 2 ele recebe. É por meio dessas cartas que esse romance se constrói inteiro. Então a gente vai conhecendo Ahmed, os dramas de Ahmed, as questões de Ahmed. Ahmed cujo nome significa aquele que é digno de ser amado. Ele vive com o parceiro dele, e essa, claro, é uma das temáticas do livro. Afinal de contas, o próprio Abdellah Tayyah foi o primeiro escritor do mundo árabe a assumir publicamente sua homossexualidade em 2006. Então esse é um tema bem caro ao livro. Ai, Mariana, mas é isso? Não, não é só isso. O livro ele também traz vários outros temas perpassados por aqui. A gente tem, por exemplo, a questão da maternidade, que é muito forte. Então a primeira carta do livro, Ahmed manda para a mãe dele, querendo trazer à tona questões dessa relação e coisas nunca ditas, e coisas que ficaram em silêncio, mas que foram sendo levadas pelos anos, coisas que todo mundo entende bem, porque, né? Não é à toa que tanto adulto vai para terapia, então são questões não resolvidas durante anos e que... Então, de alguma forma, essa primeira carta de Ahmed é uma terapia com a mãe, é uma conversa difícil que não aconteceu, então ela acontece pela carta. E essa sucessão de cartas, elas também mostram a dificuldade de Ahmed, que é aquele que é digno de ser amado, de se sentir amado e de se sentir pertencente a determinados espaços. Daí nós temos também a questão de que ele, Ahmed, como um marroquino que vive na França, e ele tem toda uma questão de que, sendo marroquino, ainda que pensando na ideia da colonização francesa, ele ainda é marroquino e não é francês. Então essas duas identidades, elas não se misturam, são absolutamente separadas e diversas, e isso fica bem claro, inclusive, no romance de Ahmed. Tem também a questão do irmão de Ahmed, que aparece, Labib, que é o amigo de Ahmed. Tem vários personagens que vão cruzando as histórias e as cartas, que eu acho que a coisa mais maravilhosa é um livro ser tão delicado e tão sutil a ponto de contar histórias tão importantes, tão interessantes e tão conhecidas da gente por meio de cartas. É um jeito interessante de você conhecer alguém, e a gente termina o livro bem querendo aconchegar esse Ahmed, que é esse protagonista desse livro, porque você entende um monte de coisa que acontece com ele e você vai pensando em como essas cartas elas são necessárias para quebrar os silêncios. E sim, muitas vezes são as palavras escritas que quebram esse silêncio. Esse é Aquele que é Digno de Ser Amado, de Abdellah Tayyah, da editora Nós, 2018.